Fala galera, hoje um vídeo teórico aqui, uma pergunta que um inscrito fez e eu vou responder aí para vocês sobre banco de frio. Acompanhe aí. Tô com a pergunta dele aqui e ele faz várias perguntas, para falar a verdade. Eu vou responder uma por uma. Ele pergunta se teria como montar um banco de gelo. Essa é a primeira pergunta, aproveitando o Keezer ou então o Kegerator. A resposta é simples, sim, com certeza é possível. Um Kegerator eu acho que é um pouco mais complicado pela questão do tamanho dele, né? Ou então você cria um banco frio ali, resfria a tua cerveja com um chiller de imersão dentro da panela, retira esse camarada que você colocou lá para funcionar como seu repositório de banco frio e põe um fermentador. Ok, dá para fazer com fermentador? Dá para fazer com fermentador, mas e aí como é que fica? Putz, eu vou fazer o banco frio, depois eu vou retirar, daí eu vou ter que sanitizar. Não, você pode circular sanitizante. Então, por exemplo, assim, você usa o sanitizante, sanitiza aquele fermentador e depois você mantém um sanitizante ali. Ele tem uma certa vida útil, lógico que você não vai deixar uma semana ali, mas uma noite bem ok, você deixa de um dia para o outro, suficiente para gelar aquele seu sanitizante, que pode ser água com iodo, água com PAC, álcool, se você usar álcool, enfim, mas tem que ter um volume grande, então o álcool já fica meio complicado aí. Agora, se o camarada tiver bastante álcool, o álcool compensa demais. Por quê? Porque os outros sanitizantes vão congelar, né? Então você tem que manter ali uma temperatura de 1 grau, no mínimo 0 grau, mas 0 grau já começa a congelar. Já o álcool não, você pode baixar mesmo, o álcool não congela, cara. Se você meter uma vodka no congelador, que chega a menos 18 mais ou menos, você não consegue congelar a vodka, ela fica licorosa, mas não congela. Isso porque a vodka tem 39% de álcool aproximadamente. A gente está falando, se for usar álcool aí, de repente álcool 70%, ele tem 70% de álcool, então é muito difícil congelar. Então o álcool seria um ótimo cenário, mas faz ali com o sanitizante, circula com o chiller de imersão e depois só esvaziar, deixa escorrer ali o sanitizante e volta para esse fermentador de onde saiu o sanitizante. Você põe a cerveja, um mosto ali para fermentar. Ele pergunta também sobre quais produtos usar e quais produtos não usar para fazer esse banco de gelo. O banco de gelo ideal é ser feito com álcool, né? Ou então, quer dizer, o ideal mesmo é propileno glicol. Porque o propileno glicol, ele é uma solução que não é tóxica. Isso é importantíssimo, galera. Não é tóxica. E se vazar para a cerveja, o máximo que pode acontecer ali é trazer um sabor indesejável, né? Essa é a real, então é o melhor. E ele é muito bom porque ele suporta baixíssimas temperaturas sem congelar. Então é um ótimo camarada para ficar circulando. Só que ele não é sanitizante, então esse banco você teria que deixar à parte, né? Então tem que pensar nisso. No caso de um Kegerator, no caso do Keezer, deixa ali dentro. Deixa dentro do Keezer. O Keezer ele vai levar ali para uma temperatura, se você tiver um freezer mesmo é melhor, né? Mas se você tiver um Keezer, ele vai levar ali para uma temperatura de 5 graus, mais ou menos 6 graus, e você vai usar esse cara para fazer a circulação, né? E como ele vai estar no Keezer, por exemplo, daí muda a história, porque daí você pode não somente usar o chiller de imersão, mas você pode também usar chiller de contrafluxo, por exemplo, de placas, porque daí você circula, sai o líquido dele, né? Vamos colocar aí que seja o propileno glicol, ou álcool, ou água, não importa, sai dele, passa pelo chiller e volta para ele. Para ter uma base, o Gabriel da GF Inox fez um banco de frio e ele fez um banco pequenininho, cara, de 30 litros ou 20 litros, acho que 26 litros, 26 litros era o banco dele. Aí ele montou lá com um esquema, é legal pra caramba, montou com um refrigerador mesmo embaixo, quer dizer, o compressor embaixo, como se fosse um fermentador, passando uma serpentina por um tanque, e dentro desse tanque ele colocou água, só para teste. E 26 litros de água ele trouxe para 2 graus essa água, e ele resfriou 60 litros de cerveja, trazendo para 28 graus. Então só por circulação. Então tinha lá o banco dele a 2 graus e ele passava por um chiller de placas com o máximo de vazão possível e voltava pro banco de frio. Então ficava a água quente circulando, saía gelada, voltava quente, e o compressor ficava funcionando ali também, baixando a temperatura. Então ficava uma briga entre os dois. Lógico que aqui foi aquecendo, porque a gente tem mosto a 100 graus. Passando pelo chiller de placas ou chiller de contrafluxo, um dos dois, eu não tenho certeza, mas com o máximo de vazão possível. Então resfriou numa velocidade absurda. Ele resfriou 60 litros, trouxe para 28 graus, assim, muito rápido. Beleza, mas 28 graus não é uma temperatura que deixou ele muito contente, mas ele estava trabalhando com água.
Se ele trabalhasse, por exemplo, com propileno glicol ou álcool, ele traria bem menos, para bem menos. O álcool, eu sugiro usar algum álcool que não seja tóxico, né, galera? Então, por exemplo, álcool 70, álcool 96 aí, esses que vendem, álcool de cereal, pode ser cachaça, vodka, pode ser uma bebida barata, o que não é legal. Álcool de posto, não, álcool de posto não. Por quê? Porque álcool de posto é extremamente tóxico, causa um sério problema. Então não, álcool de posto não aconselho mesmo. Mas aí fala, pô, mas não vai ter contato com o mosto. Realmente não vai ter contato com o mosto. Mas e se tiver? E se tiver um microfuro no chiller ali de imersão? Ou então um microfuro nas placas? Você não vai descobrir isso. Se o camarada tiver sorte de ter muito vazamento ali, aí eu acho que fica mais simples de descobrir, né? Mas, putz, não vale a pena. Não vale a pena porque a chance de se descobrir isso é da pior forma possível. Então não, álcool de posto não concordo. Eu tenho uns camaradas aí que eles colocam álcool de posto nas chopeiras dele, porque dentro da chopeira elétrica, não sei se vocês sabem, ali vai propileno glicol. O ideal é ir propileno glicol, mas custa um pouco caro, o cara não quer investir aquilo, mas putz, dura muito tempo, dura em torno de 1-2 anos a solução de propileno glicol, a gente não põe aquilo puro. Então dura bastante, a gente dilui na água, então dura bastante. Taxa de evaporação, se estiver bem vedadinha, é muito baixa. Então, putz, cara, não compensa o risco. O álcool vai evaporar mais rápido e outra, pode causar um problema absurdo. Então, vai nessas aí mais seguras, tá? Ele pergunta também os riscos de contaminação. Risco de contaminação não existe com um banco de gelo. A real é essa. A contaminação se dá pelo seu sistema de resfriamento. Então você tem que ter atenção ao seu sistema de resfriamento, não a parte fria. A parte fria pouco importa. Ela só não pode ser tóxica, né? Por questão de segurança ali, tá? Mas ele não vai entrar em contato com o mosto. Então não tem como ele contaminar o mosto. Se por um acaso vazar, questão de segurança. Mas tirando essa parte, ele não vai ter contato. Então você tem que ter cuidado com a sua parte quente. Aí fazer a sanitização de uma forma bem legal da parte quente, então do seu chiller, das mangueiras que você vai trazer da panela até o chiller, do chiller até o fermentador, do seu fermentador, quer dizer, toda a parte que vai trabalhar com o mosto quente resfriando, então tudo ali você tem que se preocupar. A parte do banco frio não tem risco algum de contaminação, tá? Eu vou usar álcool, tem algum problema? Não tem problema. O álcool 70, mas vai estragar? Não vai porque não vai entrar em contato com a cerveja, beleza? Com o mosto, na verdade. Aí tem mais duas perguntas só para fechar, que ele quer saber sobre equipamentos que vai precisar aí e se pode furar a parede do Keezer. Vamos começar pelo furo, que eu acho que é mais simples. O freezer ou um Keezer, na verdade, Keezer é um freezer, né? Como que funciona? Eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando como que funciona no detalhe. Quem quiser ver, dá uma olhada lá. Mas, resumidamente, a gente tem uma parte de alta pressão, uma parte de baixa pressão. Isso é tubulação. Nessa parte de alta pressão ou de baixa pressão, passa um gás refrigerante, que geralmente é o R134. Geralmente, tá? Mas tem outros gases. Esse gás, ele está circulando o tempo todo, ele está circulando, enquanto o compressor está ligado. O compressor desligou, ele para de circular. A mágica da refrigeração está justamente nessa circulação. No vídeo que eu deixei eu explico exatamente. Isso daqui é um sistema fechado. Ele faz umas voltinhas, aquela grade onde a gente pendura o tênis, ali o gás passa ali por dentro. E o congelador, o gás passa ali por dentro, é o mesmo gás. Dentro do compressor, o gás passa também. Então, passa pelo compressor, passa pela grade que a gente pendura o tênis, vai para o congelador e do congelador volta para o compressor. Passa de novo pela grade e fica circulando o tempo todo. Qual que é o problema? O problema é se você acertar com uma furadeira essa tubulação. É simples, porque essa tubulação é fechada. O gás refrigerante a gente põe uma vez só. Quer dizer, o ideal é isso. Não precisa ficar abastecendo o tempo todo. Se tiver que abastecer, tem vazamento. A real é essa. O ideal é não abastecer. Quando você tem um sistema fechado, se você perfurar com alguma broca ou serra-copo, não importa como que você vai fazer o furo, você condenou o teu sistema. Você vai ter que consertar ele. Tudo tem conserto, tá? Mas vai te dar um trabalho. Sendo assim, eu sugiro que não fure a lateral do Keezer, porque a caixa do freezer, né? A caixa dele passa serpentina em volta, não dá pra ver, mas passa, certeza. Por isso que congela por dentro. É a serpentina que está congelando a caixa. Se você acertar essa serpentina, lascou. A tampa é o melhor lugar. Inclusive, eu sugiro 100% que fure a tampa. E aí dá para você furar a tampa assim, passa umas mangueiras por ali pela tampa, faz umas conexões por dentro, dá para deixar esse sistema sempre fechado. Ou então, putz, eu não quero furar a tampa, Robinho. Não quer furar a tampa, não tem problema algum.
deixa todas as mangueiras lá dentro do freezer, não tem problema algum, é sério, fecha tudo ali, as válvulas que vão estar ali dentro, fecha tudo. Quando for usar, abre o freezer e pode deixar ele aberto enquanto resfria. A perda de calor de um freezer aberto não é tão absurda como de uma geladeira, tá? Por questão da física, né? Que a massa de ar quente vai ficar em cima, tal, enfim. Resumidamente, pode deixar a tampa aberta, não vai ter tanta perda para aquele tempo que você vai resfriar. Lógico, não vai deixar uma semana aberta, né? Mas pode deixar a tampa aberta. Eu faria assim, eu deixaria a tampa aberta mesmo, abriria a tampa, conectaria meu sistema de resfriamento, resfriou, beleza, volto tudo lá para dentro, fechou, acabou a história. Agora na geladeira, que é no caso do Kegerator, porta não tem nada. As laterais depende do seu refrigerador. Como que é um lance para você saber se pode furar ou não, né? Primeira coisa, quando você liga na tomada, o compressor da partida, no momento que o compressor deu a partida, ele já começa a comprimir o gás lá dentro. Qualquer gás que é comprimido, ele aquece, certo? Então, e qualquer gás que é expandido, ele resfria. Qualquer eu não sei, mas vamos colocar aí todos que eu conheço. Na geladeira, quando ele comprime, a grade de lá de trás esquenta, porque é a função dele. Tem que esquentar. Se não esquentar, tem um problema no seu sistema de resfriamento. Bom, você liga na tomada e põe a mão. Espera uns 3, 4 minutos ela funcionando, a geladeira funcionando, e põe a mão nas laterais. Onde aquecer é porque passa uma serpentina de alta pressão ali. Então não fura não, cara, porque a chance de você acertar ali é grande, porque ela passa a serpentina ela passa numa distância de mais ou menos uns 10 centímetros. 10 centímetros a gente consegue acertar, se a gente conseguisse ver, né? Mas se a gente errar e tirar uma lasquinha só, pronto, lascou. A porta, cara, não conheço uma geladeira sequer que passe alguma coisa pela porta, a não ser as geladeiras com mais cheio de detalhes, que tem um monte de botõezinhos, que daí vai passar a parte elétrica, tem que tomar esse cuidado, tá? Mas uma porta normal que não tem botão nenhum, pode furar sem medo. Então você tem que ter cuidado com as laterais, a parte de cima, tá? Para não perfurar nem a parte fria, nem a parte quente. Tendo certeza disso, pode meter broca sem medo, beleza? Então esse teste aí vai funcionar muito bem. Agora os equipamentos, para a gente fechar o vídeo. Equipamentos, você vai precisar disso daí, de mangueiras, obviamente, então a mangueira que vai sair da sua bombona, onde vai estar armazenado o seu líquido frio, que pode ser todos aqueles que eu falei, né? Mas vamos colocar água, que é o mais comum, mais barato, é o mais fácil, né? Aquele que não dá trabalho. E você tem 50 litros de água a 0 grau, cara, você resfria coisa pra caramba aí, viu, bicho? Só pegar aquele exemplo que eu deixei aí, de 26 litros de água a 2 graus, resfriou 60 litros de mosto, trouxe para 28 com vazão rápida. Tá? Então vamos fazer uma continha baseada em cima disso, tá? Lógico que depende do cenário, depende da temperatura ambiente, depende da temperatura do moço, e aí vai. Você precisa da bomba, então para tirar esse cara, as mangueiras na verdade, essa mangueira vai sair para uma bomba. Eu sugiro que a bomba fique do lado de fora da bombona, então você fure a bombona na parte de baixo e já coloque a bombinha lá dentro da geladeira, tá? Pode deixar na geladeira que não vai estragar não, e pode deixá-la inundada sempre com esse líquido. Dali vai sair uma mangueira, essa mangueira você vai ligar na entrada do chiller. Da entrada do chiller você traz uma outra mangueira e volta para o seu balde fermentador, para sua bombona, para o seu recipiente onde você vai armazenar esse líquido frio. Fez essa circulação, já era. É isso que você vai precisar de equipamento. Então uma bomba e as mangueiras só. Lógico, dá para automatizar isso, para deixar mais inteligente, dá para colocar sensores, mas putz, eu acho que esse método atende muito bem. Se eu tivesse espaço no meu Keezer para isso, porque eu moro num apartamento, então eu tenho que otimizar o meu espaço. Então o meu Keezer ele acaba sendo, além de um repositório gigantesco de post-mixes, ainda para eu guardar as minhas cervejas, para não ocupar a geladeira, né? Que a geladeira é da casa, não é minha. Para eu guardar vinhos, para eu guardar refrigerante, enfim, o 2 cilindros lá dentro. Então eu não tenho espaço para um banco frio. Se eu tivesse espaço para um banco frio, com certeza eu faria isso. Inclusive, só fazendo um parênteses para encerrar, eu ajudei um amigo que ele está montando um banco frio e ele vai comprar um freezer especificamente para isso. Ele vai comprar um freezer de 100 litros, 140 litros na verdade, e ele vai colocar duas bombonas ali de 50 litros, se eu não me engano, e vai sobrar um pedacinho ali para ele colocar algumas coisas que ele quiser. Só que aqui ele vai colocar propileno glicol mesmo, ele já está indo mais pro lado pesado da coisa. Ele vai colocar uma solução de propileno glicol, que eu indiquei para ele, expliquei para ele também sobre os riscos do álcool de posto, né, que é o mais barato, mas no fim das contas é o mais caro. E ele está fazendo agora 300 litros, então ele vai ter uma brincadeira bem legal, porque ele quer trazer para menos 12, menos 14 graus ali o banco frio. Falei para ele também, cara, não se preocupa muito por trazer a temperatura para a temperatura de inoculação, porque você tem um fermentador autorrefrigerado. E esses fermentadores autorrefrigerados são
brutos. Eu tenho um vídeo que eu fiz uma risa, dá uma olhada lá que eu falo melhor sobre ali a capacidade dele mesmo. Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado, Diógenes, pela pergunta. Foi uma pergunta bem completa. Eu espero que não tenha deixado escapar nada. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar aí. Qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, entre em contato comigo aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. Cheers. Vai pro congelador e do congelador volta pro tirar uma lasquinha só, pronto, lascou. Uma lasquinha lascou, é engraçado.